A gravação está ocorrendo para depois ser disponibilizado para vocês lá no canal do YouTube da Escola de Engenharia. Eu vou passar para a Renata, que vai apresentar o palestrante. Bom evento para todos, tá bom? Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, né, aqui juntos para participarmos de mais uma palestra, que nós temos o prazer grande aqui de estar conosco, Felipe Soares. Felipe, muito obrigada pela sua presença. O Felipe, ele é engenheiro eletricista formado aqui pelo Mackenzie, então é mackenzista, né? Um dia já esteve aí do ladinho de vocês, acho que não por plataforma, né, Felipe? Acho que a gente nem sabia o que era isso. Exatamente. Exatamente. Mas Felipe é engenheiro eletricista, formado pelo Mackenzie, com mestrado e doutorado em sistemas de potência pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é diretor técnico da Abrace, que é a Associação Brasileira de Consumidores de Energia, uma associação hoje que congrega, né, mais aí de 40% da energia elétrica e mais de 40% de gás natural consumidos pelas indústrias brasileiras. Atua há mais de 18 anos no setor energético, com passagens muito importantes pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que a gente conhece como a CCEE, a Alcoa Alumínio, foi conselheiro e diretor de usinas hidrelétricas e conselheiro de associações como a Abrace, né? E a ABIAP, que é a Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia. Felipe, o palco é seu. Se vocês quiserem, alunos, por favor, gostaria muito que vocês fossem colocando suas perguntas, suas dúvidas aqui no chat, para que a gente possa interagir com o Felipe. Felipe vem aqui contar um pouquinho de toda essa experiência dele, mais do que isso, falar sobre o ESG, né, na economia real, como é que a gente faz para alcançar exatamente a Agenda 2030, que é tão falada hoje, principalmente na engenharia com pesquisa e desenvolvimento. Fih, palco é seu, né? Faça as honras da casa e, mais uma vez, em nome da Escola de Engenharia, que é a sua escola, seja muito bem-vindo. Professora Renata, agradeço muito, né, mais uma vez esse acolhimento, né, acho que sempre fez parte, Mackenzie fez parte da minha vida por 5 anos, né, 5 anos maravilhosos e que foram a semente da minha carreira, né, então assim, é sempre um prazer estar voltando, seria um prazer maior ainda se pudesse ser lá em alguma sala do prédio 6, exato, né? Aí você ia reviver todo o nosso Mackenzie. Exato. Exatamente. Ô, Felipe, curiosidade, você se formou em que ano? Eu me formei no primeiro semestre de 2005. Então, entrei na turma de agosto de 2000 e me formei em julho de 2005. Então, 16 anos completos. Uma boa. Então, o curso tem ainda muito dessa tua época, né? Óbvio, a raiz, né? Da formação do engenheiro, hoje com muita tecnologia envolvida, né? Enfim, que é tão necessário aí para o desenvolvimento, né? Para a gente poder entender um pouco dessas transformações digitais que estão acontecendo, inclusive no setor elétrico, né, Felipe? Não, perfeito. E eu acho que assim o Mackenzie ele consegue juntar, né, vários aspectos muito importantes para a vida profissional e acadêmica, né? Que o primeiro obviamente, a vida acadêmica, que todo mundo que faz uma faculdade busca isso, mas uma vida acadêmica com uma experiência diferente, desde uma grande presença nos esportes, até mesmo em pesquisa e desenvolvimento. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Na época, estava na dúvida se é para eletrônica ou eletrotécnica, acabei fazendo em processamento digital de sinais, lá com a turma da pós-graduação. E também a interface com muitos professores que vêm do mercado de trabalho. Acho que assim
tive uma experiência acadêmica completa, né? Desde a vida acadêmica, mas também iniciação científica e referências, professores ali como o professor Faleiros, o professor Sulques, enfim, referências ali de profissionais em seus respectivos setores. Então, acho que assim a combinação desse tripé, né, mercado, pesquisa e a academia, eu acho que é um ambiente muito rico. Eu me sinto um privilegiado de ter passado aí pelos corredores da Escola de Engenharia Mackenzie e até hoje, né, professor Pazini, ele foi meu professor e foi meu colega de trabalho, então assim é uma experiência muito rica, né, de você conseguir ter esse tipo de sinergia. E Pazini está aqui, professor de muitos aqui dessa salinha, viu? Poxa, fantástico, assim, a gente tinha conversado a respeito disso e ele é um grande colega, grande parceiro até hoje. Tivemos reunidos falando de negócios essa semana. Então, assim, acho que esse ambiente, né, que quando você sai um mackenzista, né? Verdade. Acho que isso você não é só um item que você coloca no seu currículo, né? Ele acaba virando aí parte da sua vida. Eu tenho os meus filhos ainda são muito pequenos para pensar em fazer Mackenzie, mas meus sobrinhos já estão no Mackenzie, seja no ensino médio e na faculdade. Então, assim, a gente acaba virando uma grande família e é sempre um prazer assim reencontrar profissionais que passaram pelos mesmos corredores, mesmo que não foram contemporâneos, né? Eu acho que isso fica para a vida, é um grande legado que fica para a vida. E assim, esse momento é muito especial, assim, poder estar numa escola já era uma escola centenária quando eu cursei, mas 125 anos é uma referência, é uma escola com uma cabeça muito liberal, né? Assim, a história do Mackenzie é fantástica, né? De você ouvir que, poxa, era educação para todos, né? Assim, não é uma época que você tinha problemas, não que você não tenha problemas sociais hoje, mas era um Brasil muito diferente, né? Uma cabeça muito à frente, né? Assim, desde da doação, né? Da questão do legado, né? De você ter a parte do funding, né? Vim lógico, a religião ligando tudo isso, né? Assim, lógico, os valores cristãos, né? Eu não sou presbiteriano, sou católico, né? Mas a minha Bíblia que eu ganhei do Mackenzie quando eu me formei, ela anda comigo, todo mundo acho que ainda ganha. Todo mundo ganha. Ainda ganha, Exato. e acho que sim, valores cristãos que regem essa preocupação com a transformação social e que, assim, isso é mais de 100 anos atrás, permitiu esse legado da gente ter um Mackenzie que a gente tem hoje, e acho que tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje, que, assim, não adianta confiar no governo e esperar que o governo vai resolver. Nós vamos transformar o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E isso é muito enraizado na história do Mackenzie, né? Um advogado que nunca veio para o Brasil, mal sabia o que era o Brasil, confiou em missionários e está aí um legado que já formou milhares de pessoas, já produziu grandes expoentes desde da história do nosso país, né? Não só na esfera técnica, mas na esfera política também. Então, assim, fazer parte dessa história é um privilégio muito grande. Eu antes de começar a projetar alguns slides, eu prometo que eu vou poupá-los assim de grandes slides escritos, 7 horas da noite, eu sei como é que é, acho que todo mundo já participou de várias lives, então trouxe só alguns slides mais para organizar a nossa conversa, que é assim, é o tema da vez, né? O ESG, o Environment, né? A dimensão social e a dimensão de governança. Isso se intensificou muito pós-pandemia, né? Acho que isso acelerou o processo e muito porque a gente conseguiu, sem querer usar tantas buzzwords, né? Ou jargões, né? Assim, porque a gente, quando entra em sustentabilidade, a gente tem várias palavras que são repetidas
à exaustão, né? O nosso objetivo é desmistificar algumas delas hoje, né? Para a gente conceituar desde o começo, poxa, qual que é o contexto que isso está sendo posto, quais são alguns marcos, inclusive de acadêmicos políticos, né? Para a discussão de hoje, de modo que, assim, a minha ideia é quebrar em 3, 4 fases. A primeira são o racional histórico, né, e os movimentos que tornaram essa discussão da Agenda de 2030, né, uma realidade. Fatores, né, como fatores até de históricos, né, como a gente chegou até o século XXI a ter uma Organização das Nações Unidas, como isso funciona e tudo mais. Alguns outros documentos de referência de sustentabilidade e da implantação dessa agenda, né, de sustentabilidade, não só dos governos, mas das empresas também, né? Colocar alguns exemplos de como isso está sendo, como essa Agenda 2030, a agenda de ESG, está sendo implementada na vida real, né? Os desafios para um país como o nosso, que é o Brasil, né? Nem vou colocar muito do mundo, mas os desafios para o país como o nosso, como o Brasil, e fazer breves comentários assim, como vocês serão engenheiros, né? Mesmo que não atuem diretamente com engenharia, né? Eu acho que no final o engenheiro ele acaba tendo um jeito de pensar diferente, né? Assim, um jeito de pensar de forma analítica, né? E eu acho que assim o profissional de engenharia ele acaba tendo, independente aí da especialização, ele justamente por você ter essa forma de pensar analítica, né? De quero resolver um problema sujeito a diversas restrições, ele acaba sendo profissional preparado para resolver os problemas do futuro, né? E assim, eu vou dar alguns exemplos aí, principalmente focado no objetivo de desenvolvimento no ODS, né? Objetivos da Agenda de 2030, 13, que é a agenda climática, né? Explicar por que ela é tão importante para o profissional de engenharia, e principalmente aqueles que estão ligados diretamente com a agenda de energia. Tá? Então, já começando aqui, vou dividir a minha tela com vocês. Eu não sei se eu consigo dividir aqui. Share screen, apareceu. Eu que não estava vendo. Acho que todos estão vendo minha tela já, não? Ainda então, não, Felipe. Não. Mas já iniciou o compartilhamento. Tá, joia. Aqui para mim aparece, já aparece como... Ainda não, Felipe. Você está mute. Agora sim, Felipe, só que seu microfone está fechado. Voltou. Acho que vocês estão vendo minha... Agora foi. Perfeito. Perfeito. Então, já começando aqui, falar um pouco, né, antes de dar o contexto do que é a Agenda 2030, dar um contexto um pouco de organismos internacionais e o conceito de soft law, né, ou quase lei, né? Por que isso é importante? É importante para a gente entender um pouco a lógica e a dinâmica dos tratados internacionais e como isso acaba se refletindo na agenda política, econômica e social dos governos, né? Tratados internacionais, eles podem remontar desde de 5 séculos atrás ou até a milênios, dependendo da sua referência, e basicamente a gente fala de tratados internacionais por conta de guerras, né, de disputas territoriais, enfim. Alguns exemplos que a gente tem, não tão recentes, mas a gente tem a Guerra de 30 anos entre França e Inglaterra, e que, de modo a encerrar essa Guerra de 30 anos, você tem os países buscando a resolução de conflitos por outros meios, né? Já existe uma frase de um grande pensador militar, que é o Klaus von Clausewitz, que ele falava que assim que
a guerra nada mais, nada menos do que a política por outros meios, né? A hora que você acaba a discussão e não resolver o conflito, aí você vai para a disputa do poderio militar, e isso acaba consumindo recursos, né? Nem ainda falando na linha dos recursos de sustentabilidade, mas recursos muito importantes, que são principalmente recursos humanos, né? Recursos humanos, recursos financeiros, né? Então, a história dos tratados internacionais, eles vêm muito motivados aí por disputas que acabaram virando guerras, né? Indo na linha do tempo aí, mais especificamente no período antecedente à Primeira Guerra Mundial, ali de 1906 até 1946, você teve uma importante iniciativa de criar, né, um órgão internacional que reunisse não só as principais potências, mas vários países para discutir agendas globais, né? Você tinha ainda um período de monarquia, muitos impérios, né? Mas desde aquela época já existia essa necessidade de discutir temas globais, obviamente conduzidos pelas grandes potências da época, Reino Unido, França, a própria Alemanha. A Liga das Nações, ela foi firmada aí num período pós Primeira Guerra Mundial, e o objetivo maior dela era evitar o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que foi o que, olha, você teve um incidente muito regional que acabou, dados os conflitos, dadas as alianças entre as várias potências da época, virando uma guerra mundial, consumindo vários recursos muito importantes para os países, e o objetivo da Liga das Nações era evitar guerras, né? Você até outros instrumentos para você resolver as disputas. A Liga das Nações fracassou na sua missão, porque ela não evitou a Segunda Guerra Mundial. No entanto, aí ficou a semente do que hoje, para a fundação do que hoje temos aí, que é a Organização das Nações Unidas, fundada em 1948, né? A Liga das Nações, né, mostra até um pouco aí da questão da mudança da hegemonia, né? A Liga das Nações ficava em Genebra, e a gente teve a fundação da ONU em 1948. E eu trouxe aqui até o logo da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que tem ali a razão de ser deles, né? Paz, dignidade e igualdade num planeta sustentável, né? Um planeta saudável. E isso ele ilustra muito bem, assim, em poucas palavras, o que é a Agenda 2030, né? Uma agenda que você não quer ter guerras, né? Com dignidade, a dimensão social e igualdade, e num planeta que você não acabe destruindo ele, né? Utilizando de forma indiscriminada os seus recursos. E aí a gente acaba entrando na questão de tratados internacionais, né? Então, tratados internacionais, né, não só os da ONU, mas também você tem outras organizações, como Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho, entre outras, elas têm um efeito, né, assim, são pautas super relevantes, são pautas globais, mas elas têm um efeito que não é de lei imediata, né? Tratados, convenções internacionais, elas resultam de basicamente 4 fases, né? A primeira seria a formação de um tratado internacional. Primeiro, assim, discutir o problema que você quer resolver, né? Você teve lá na década de 60, né, a corrida armamentista entre Rússia e Estados Unidos, um mundo bipolarizado, e o crescimento de armas nucleares era uma grande preocupação, a ponto de você ter um futuro, né? Acho que a discussão de sustentabilidade da época era, pô, será que o mundo vai acabar em todo mundo jogando todo o seu arsenal nuclear no outro e tornando a vida no planeta insustentável para a espécie humana? Essa era a preocupação da década de 70. E assim, a evolução tecnológica permitiu até a bomba de hidrogênio, né? Que é algo tão
poderoso, né? Que assim você tem aí os químicos podem até contribuir de melhor, mas você precisa assim de uma bomba nuclear para fornecer a energia necessária para você conseguir acionar uma bomba de hidrogênio. Ou seja, você teve ali um teste da ex-União Soviética que assim deixou todos assim muito preocupados. Fala, poxa, legal, se a gente todo mundo tiver esse poderio militar e não tiver uma estrutura que não permita, né, o uso desses recursos, então assim acabou o mundo. Isso acabou se refletindo, por exemplo, no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso é um tratado internacional que, para resolver um problema que era internacional, né, isso, né, passada a fase 1, temos um problema com armas nucleares. Você passa para a fase de negociação, né, sentam nas mesas os governos, né, para negociar os seus termos, né, assim, cada um puxando, logicamente, tem o seu objetivo, como qualquer negociação, mas buscando atender o objetivo principal e sua agenda individual, né? Uma terceira fase seria uma aprovação de redação, né, desses termos, ou seja, um documento escrito, né, um tratado, uma convenção, e a última fase é o consentimento ou ratificação. Depois de você ter tratado formado um documento internacional, você tem que passar pelos seus respectivos ritos nacionais, seja em países aí democráticos, passar pelo seu Congresso, né? Geralmente quem negocia é o presidente, o chefe de Estado, né? O chefe de governo, mas o chefe de Estado. Mas ainda você precisa aí passar pelo governança, o G, né? Do nosso ESG, de cada país, né? Você tem que ser ratificado aí por um congresso, uma assembleia, enfim, dependendo aí qual que é o modelo de cada país, né? E isso é importante para entender o que é a Agenda de 2030, né? Que é um soft law, né? Isso que eu quis passar para entender em que contexto que está colocado. Então, assim, tem uma agenda da ONU colocando metas para 2030. Se você não cumprir, vai vir a polícia da ONU e ter uma polícia global e colocar algumas invadir o seu país? Não, isso não vai acontecer, né? E acho que assim até o conceito de polícia do mundo que a gente via nos Estados Unidos desde o final do século XIX, com o presidente Theodore Roosevelt, né, o Big Stick, né, você tem lá grande polícia da Europa e a grande polícia das Américas é os Estados Unidos. Assim, acabou a última esperança nisso no dia 31 de agosto, agora há pouco, quando os Estados Unidos saiu do Afeganistão e, assim, nem a sua população, nem o governo dos Estados Unidos quer ser a polícia do mundo. Então, o efeito, né, de um soft law, você não tem aí uma intervenção militar, mesmo uma invasão do Iraque, ele só passou pelo Conselho de Segurança da ONU, né, a invasão do Iraque em 2003, passou pelo Conselho de Segurança, não teve aprovação do Conselho de Segurança, e mesmo assim os Estados Unidos foi lá e invadiu o Iraque, né? Então, o efeito do soft law, ele pode parecer, então para que tem isso, né? Mas a gente vai ver que produz transformações, né, nas nossas sociedades. É muito importante ter isso, apesar de num primeiro momento parecer que não é mais um desejo do que uma realidade. Agora, tem vários outros instrumentos de você fazer essa soft law funcionar, como, por exemplo, sanções comerciais, né? Você produzir outros efeitos que você possa machucar aquela economia e relembrá-la que, olha, você concordou com os termos, você precisa fazer o enforcement daquilo que você combinou. Então, um pouco aí das bases legais e institucionais. Aqui, já entrando um pouco na agenda de sustentabilidade, eu trago aqui o primeiro documento que fala do termo sustentabilidade, que foi o relatório Brundtland, que é o sobrenome da chanceler da Noruega, que era responsável por conduzir esses estudos que já vinham desde o começo dos anos 80 e que foi a primeira referência assim, em falar da questão de
da sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Até então você não tinha muito essa noção de que, olha, os recursos naturais são finitos. Então você não tinha essa dimensão de que, poxa, olha, se eu usar todo o minério, esse minério não vou ter mais. E aí, assim, depois que eu não tiver mais, não é sustentável, né? E isso é muito refletido na indústria do petróleo, né? Que a indústria do petróleo, ela nada mais, nada menos, a gente está usando todo o carbono dos seres vivos de milhões e centenas de milhões e bilhões de anos atrás. Então, quando a gente fala de um recurso não renovável, é que na nossa sociedade, que a gente, né, a expectativa de vida no humano aí, pelo menos brasileira, de 75 anos, o carbono, né, o carbono que a gente usou, né, seja ele a gente não vai conseguir vê-lo se transformar em petróleo. Então a gente está usando carbono de outras eras geológicas. Então, em algum momento, esse carbono ele ia se esgotar. Né? Isso é muito claro para a indústria do petróleo. Por isso a gente chama de um recurso não renovável, né? E principalmente a indústria do petróleo, que ela está muito ligada com a emissão de todo esse carbono que foi acumulado em várias eras geológicas, você lançar esse carbono todo de uma vez na nossa era geológica, né? Então você pegou milhões e bilhões de anos, aquele carbono acumulado, e você está emitindo tudo no intervalo de 150 anos. E acho que esse é o grande problema do efeito estufa. Mas essa noção de que o recurso natural é finito, ele tem aí um marco no relatório Brundtland. Ele está disponível facilmente na internet, ele é o Our Common Future. Quem vai se lembrar, quem estuda o tema, vai se lembrar, começaram as discussões da primeira grande agenda global, que foi a questão do buraco na camada de ozônio, né? A emissão dos clorofluorcarbonetos, e que houve uma grande mobilização industrial, né? Acho que aí também uma dica, né? Como a gente atinge essas metas, né? Não adianta só os governos se comprometerem e se as empresas também não se comprometerem, se a sociedade também não se comprometer. Na época eu vivi, era muito jovem ainda, criança na época, mas existiam campanhas fortíssimas com relação à compra de refrigeradores que não usassem CFCs. Teve uma troca de tecnologia, as indústrias não usando mais o CFC, e, em alguns aspectos, essa troca do clorofluorcarboneto acabou piorando o problema dos gases do efeito estufa, porque o substituto do clorofluorcarboneto era um gás do efeito estufa. Então, por isso que é muito importante aí a mobilização da comunidade científica. Então, a gente só consegue ter uma agenda global com a presença de governos, sociedades, empresas, indústrias, comunidade financeira e a comunidade científica. É só assim que a gente acaba dando um pouco de spoiler, é só assim que a gente consegue mudar o mundo, né? Mas aqui uma referência do relatório Brundtland, né? No nível de Nações Unidas, né? Ainda não a nível empresarial. Posteriormente, a gente trouxe aqui uma outra referência, que é do John Elkington. Ele foi um livro dele, na verdade o termo é de 94, o livro é do final dos anos 90, que ele traz o conceito de triple bottom line. O que é o triple bottom line? Ele coloca o seguinte: olha, não adianta só a empresa ser super bem sucedida economicamente, né? Ter lá um grande resultado financeiro, né? Deixar o seu acionista feliz, se ele tiver no modelo que não é sustentável, né? Se ele tiver pagando salários de miséria, se ele tiver usando recursos naturais de forma não sustentável. Então, aquelas ideias que foram plantadas a níveis de governo, né? Porque quem está lá na ONU é governo, né? São representantes, são embaixadores, são ministros, né? São pessoas de governos. Mas aqui o John Elkington, de Harvard, ele trouxe uma figura assim, o nome do livro dele é muito ilustrativo, né? Você fala assim, legal, são canibais com garfo e faca. Então, assim, só o fato de
sentar na mesa e estar comendo de garfo e faca, poxa, é uma companhia bem estruturada, com governança, não resolve nada, você continua como um canibal. Né? Então, acho que até a figura do livro, o título do livro, ilustra muito esse conceito de sustentabilidade. Você quer evoluir, não é só usar garfo e faca, você vai ter que rever o seu modelo de negócio. E aí surgiu um pouco da dimensão do ESG. Né? O ESG ele surge dessa discussão, e grande parte da discussão de sustentabilidade usa esse conceito de triple bottom line. Né? Então, o meu negócio, legal, ele é lucrativo? Sim, isso é importante. Né? A razão de ser de uma empresa é o lucro. Né? Assim, na nossa sociedade capitalista, tem que ter lucro. Né? Não dá para, apesar tá aí várias unicórnios, né? Empresas de capital fechado que valem bilhões de dólares e passam 10, 15 anos sem ter lucro. Lucro é importante, né? Para a sustentabilidade da tripé, da sustentabilidade econômica. Mas, se ele fizer mal para a sociedade, né? Não tiver aí uma dimensão social e fizer mal para o planeta, não adianta. O Citripé não pare de pé no seu modelo, isso pensando com uma cabeça de décadas, né? Acho que, lógico, a dimensão lucro ela é medida de modo imediatista, né? Você tem a publicação de balanços financeiros para empresas listadas em bolsa de valores trimestralmente, né? Agora, as outras dimensões social e de recursos naturais são uma agenda de décadas, né? Uma outra iniciativa que eu gostaria de dar destaque, ali a gente estava na dimensão empresarial, indústrias, empresas. Em 2004, a gente teve aí uma iniciativa que foi o Pacto Global, também uma iniciativa das Nações Unidas, né, do secretário-geral Kofi Annan, mas trazendo a comunidade financeira. Né, não adianta só a empresa olhar isso, quem financia essas empresas precisa estar atento a isso. E nessa linha, né, de não necessariamente de soft law tradicional de governos, mas de uma comunhão de pessoas, né, de empresas querendo o mesmo objetivo, olhando e falando, olha, não adianta você financiar um modelo de negócio que acaba com o planeta, acaba com a sociedade. E aí tem aqui o documento também que é facilmente encontrado, aí, a referência, que é o Who Care Wins, né? Como você conecta o setor financeiro, que é o motor aí de desenvolvimento, né? Motor de financiamento de empresas e de governos, né? Nesse ambiente que tinha preocupação desde os anos 80 de sustentabilidade, de uso dos recursos naturais, e essa dimensão de sustentabilidade de negócio social e econômica e de recursos ambientais. E aqui chegando, né, na agenda de 2030. Né? O que é a agenda de 2030? Ele é um compromisso que foi assumido por grande parte dos países que compõem a ONU. Hoje, a ONU tem 193 países. Né? Então, na linha do soft law, a esmagadora maioria se comprometeu com essa agenda. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, 169 metas. Quem tiver interesse, essas metas que o Brasil assumiu, está lá no odsbrasil.gov.br. Está lá, se você clicar em cada álbum de figurinha desse, ele vai falar qual que é a meta, qual que é a métrica, né? E aí um princípio de administração, aquilo que você não mede, você não consegue controlar. Então está lá em português, e assim, de uma forma muito transparente, inclusive do tipo, olha, legal, eu tenho a métrica, e está aqui a minha informação, ou estou construindo, e o Brasil, né, de forma transparente, né, o governo e o Estado brasileiro, estou construindo, ou não tenho dados, né, então isso é de forma muito transparente, e aí a gente nota, assim, vários objetivos com a dimensão social, a gente fala, olha, tem lá erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação. Esses primeiros 4 objetivos, a gente fala, poxa, mas isso aqui é governo, né? Isso aqui é governo promover isso, né? Aí a gente já começa a ir para outras dimensões, né? Assim, numa primeira
abordagem. Igualdade de gênero. Poxa, mas tem no mercado de trabalho tem homens e mulheres trabalhando. Será que é só uma questão de governo, né? A questão de igualdade de gênero? Acho que é muito patente a discussão de diferença em remuneração entre homens e mulheres fazendo as mesmas funções, não só no Brasil, mas no mundo, né? Aí a gente volta, água potável e saneamento, pode ser uma pauta de governo. Aí a gente tem lá energia limpa e acessível. Aí você tem aqui a questão de empresas, mas, enfim, se a gente olhar esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a gente vai ver que, assim, só governo não vai resolver, né? Só governo, assim, e mesmo só um governo não vai resolver. Vide o objetivo 13, ação contra a mudança global do clima. Não adianta eu não emitir gases do efeito estufa se outros países vão emitir, né? Vão produzir produtos baratos, né? Mas utilizando todos os recursos naturais. Então, esses objetivos também, eles não surgiram lá em 2015. Eles derivam de um conjunto de objetivos também firmados pela ONU no ano de 2000, que eram os objetivos do milênio. Na época eram somente 8 objetivos ali, os 8 iniciais, né? E aí, com os objetivos do milênio, até com a assinatura do Acordo de Paris, a gente conseguiu evoluir, principalmente com a dimensão ambiental, que não adianta você só resolver o problema de um país, de uma região. O tratado ele precisa ser global. Aí o meu ponto que eu vou focar no objetivo 13, né? Porque ele é muito recente. Esse ano a gente vai ter a reunião, que é a COP26, lá em Glasgow, na Escócia, e que vão ser, cada país vai apresentar, né, em que pé estão as suas iniciativas com relação à redução da agenda climática, né? A agenda climática é a redução de emissão de gases do efeito estufa e com métricas de neutralidade, ou seja, os países estão se comprometendo com a neutralidade até o ano de 2050. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, nesse governo, ele antecipou a sua meta, que era de 2060 para 2050, de neutralidade de carbono. Aí você fala assim, poxa, neutralidade de carbono, o que é isso, né? A neutralidade de carbono, ela é você neutralizar todas as suas emissões. Esse problema, ele, de forma global, ele está circunscrito, de forma global, à indústria de energia. Por quê? 75% das emissões globais de carbono vêm da indústria de energia. Energia que você usa para gerar energia elétrica, que você usa para transportes, que você usa na indústria. Então, esse é o problema global. E o problema global de emissão de gases do efeito estufa, ele vem muito do carvão. Por quê? A fonte de energia, a fonte primária de geração de energia mais utilizada para gerar energia elétrica no mundo é o carvão. E ele é um dos que mais emite gases do efeito estufa. Então, a pauta do mundo desenvolvido, ele se resume a trocar carvão por gás natural num primeiro estágio até 2030 e até 2050 eu busco uma outra alternativa usando fontes renováveis ou até mesmo energia nuclear. A energia nuclear, ela é uma energia não renovável, porque a hora que você usa aquele urânio enriquecido, você não tem condição de reciclá-lo, ele não é renovável, mas ele tem uma densidade energética fantástica. Uma pastilha de urânio, você acaba conseguindo atender grandes cidades, grandes centros urbanos, né? Então, essa é a agenda no mundo desenvolvido, com exceção de 2 economias que a principal agenda de mudança climática não é a energia elétrica, que são Brasil e Indonésia. Brasil e Indonésia, as principais fontes de emissão de gases do efeito estufa são 2. Vou focar na do Brasil. Agropecuária, né? A gente tem um pasto enorme, né? Um rebanho
equivalente à nossa população, eu não sei se são mais de 200 milhões de cabeças de gado. Os rejeitos, né, desses animais emitem metano, e o metano é um poderoso gás do efeito estufa, tão poderoso quanto o CO2. Então, a nossa emissão ela vem de agropecuária, por volta aí de 60% a 70%, e mudança de uso do solo. O que é a mudança do uso do solo? Derrubar a floresta para ou expandir cidade, né, floresta ou mata, para expandir cidade ou para agropecuária, garimpo. Então, assim, a nossa pauta é diferente da do mundo, né? E temos, dentre as 20 maiores economias, a matriz de geração de energia elétrica mais limpa das 20 maiores economias. A segunda maior é só o Canadá, com 68%. O Brasil está na dianteira com 83%, principalmente por conta da fonte hidrelétrica. Então, o nosso desafio ele é enorme, eu já vou mostrar vou mostrar o que é a nossa pauta de exportações, mas eu queria só pontuar isso. Desafio do ponto 3, do objetivo 13, global, é energético, trocar carvão, trocar óleo diesel, óleo combustível, gás natural mais na frente, por fontes de geração limpa, né? Mas o do Brasil, principalmente, é o uso do solo e agropecuária. Mais recentemente, né, pós-pandemia, eu acho que acho que caiu a ficha do mundo, né, que somos uma aldeia global e muito frágil, né? Um pouco do que aconteceu numa vila, não numa vila, mas enfim, num povoado, num centro urbano na China, por costumes locais, acabaram tendo um impacto global, que é a pandemia, que a gente está tendo reflexo até hoje. Assim, lógico que dentro das dificuldades a gente conseguiu vencer vários paradigmas, assim, nunca houve na história da humanidade desenvolvimento tão rápido de vacinas, né, as que a gente está tomando, né? Mas acho que essa visão de fragilidade chacoalhou um pouco o mundo de stakeholders, né, de partes interessadas que não se limitam a governos. Elas incluem empresas, fontes de bancos, fontes de financiamento, e a pauta de ESG, a pauta de ambiental, social e de governança, ela foi muito amplificada no último ano e meio. Essas iniciativas de ESG não são novas, né? A gente tem aí como referência índices de empresas sustentáveis sob essa ótica do triple bottom line, né? De pessoas, lucros, né? E também o planeta, recursos naturais, lá na Bolsa de Nova York, a New York Stock Exchange, que é o SSE, é o Sustainable Stock Exchange Initiative, e pouco depois temos também o índice de sustentabilidade de empresas na nossa Bolsa de Valores, a B3, né? Também já não é recente essa iniciativa, que busca premiar, colocar, não só premiar, mas colocar que aquelas empresas têm práticas sustentáveis. Lógico, não dá para comparar uma atividade com outra totalmente diferente. Essas empresas, elas respeitam os princípios de materialidade, né? Não dá para você comparar uma indústria alimentícia com uma indústria de energia. Você vai comparar comparáveis, né? Para aquelas indústrias de energia, será que ela emite menos gases de efeito estufa? Será que ela tem... Estou dando alguns exemplos de indicadores. Será que mulheres, não só na força de trabalho, mas exercendo cargos de liderança e também nos seus conselhos de administração, qual que é esse percentual de mulheres, né? Em termos de governança, qual que é o nível de reporting, nível de informações que são prestadas por essas empresas em governança, que é muito importante. Para vocês terem uma ideia, a gente olha assim, mercado financeiro, professor, só vou acho que mais 5 a 7 minutos eu concluo, que eu vi que o tempo aqui eu acabei tomando... Fica governança, à vontade, fica à vontade. Joia. Mas até para a gente conseguir ter um debate aqui com a turma, sim, que é o principal. Governança é um termo muito importante, não só um termo, mas é um conceito muito importante. A gente compara, às vezes, mercados financeiros dos Estados Unidos, dos brasileiros,
mas tem uma estatística que até assim 5, 10 anos atrás, 70% das companhias listadas na Bolsa Americana, uma bolsa centenária, uma das maiores do mundo, a New York Stock Exchange, você tinha a mesma pessoa exercendo duas funções, que é o chairman, que é o presidente do conselho de administração, e o CEO, que é o executivo. Isso é um conflito de interesse gigantesco, porque assim, o chairman é quem pode mandar o CEO embora. Então, se é a mesma pessoa, aquela empresa está sendo liderada pela mesma pessoa que está na cabeça daquele cara. Então, parece assim que fala, não, olha os Estados Unidos, cara, assim, 5, 10 anos atrás. Isso mudou bastante. Recentemente, a gente ainda tem 50% a 40% nessas condições, que ainda é muito. Mas, basicamente, é assim, em termos de governança, e a governança ela é até de conduta corporativa, não só para respeitar o dinheiro daquele investidor, mas os compromissos que a companhia tem com a sociedade e o meio ambiente. Então, governança pode parecer uma agenda menor, mas é uma agenda super importante, que para atender esses objetivos com a sociedade e com o planeta, né, com os recursos, você tem que ter alguém que está executando planos e alguém fiscalizando. Então, você tem que ter esse princípio que ele é tão claro na democracia moderna, que vem desde a Revolução Francesa, o princípio de freios e contrapesos. Você não pode ter, tem que ter vários poderes, conflitantes até, porque do conflito que a gente consegue melhorar, e um fiscalizando o outro. Né? No caso da nossa república, tem o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Esse princípio que tem 300 anos, a gente tem que ter eles nas companhias e nas empresas. Então, só passando um pouco a agenda do ESG, e aí, assim, resultados, né? Já fechando, como que a gente chega na agenda de 2030? Só quando todos esses atores estiverem em consonância. Então, a gente viu que lá final da década de 80, a gente começou a ver que o planeta ele não é infinito, você vai usar todos os recursos. A gente viu que, poxa, as empresas têm que se preocupar não só com o lucro, tem outras dimensões que não são tão imediatistas, mas são igualmente importantes, né? Teve ali uma aproximação da ONU com o setor financeiro, que financia tudo isso, financia governos, financia atividades, financia projetos pessoais. E aqui alguns exemplos que são do ano de 2020 e 2021. O fundo BlackRock, que é o maior fundo de investimento de gestão de ativos global, anunciando que ele coloca, olha, eu quero modelos sustentáveis. Não adianta eu pegar dinheiro do meu investidor e prometer para ele retorno se eu não tiver o compromisso de que esses negócios vão ser sustentáveis na linha do tempo. Né? Não adianta eu entregar resultado no primeiro trimestre e acabar a empresa por conta de um colapso global de aquecimento do efeito estufa iminente. E sobre esse ponto é importante. Em 9 de agosto desse ano, houve a divulgação do IPCC, que é o painel de cientistas internacionais que analisam os efeitos do clima. A gente fala assim, cientista, parece ser só gente da academia, na Torre do Marfim, brincando aqui, mas são cientistas de governos. Quem vai, não vai só a academia, vai a academia, mas vai o cientista do INPE. Então, assim, eles têm uma missão, eles têm um chapéu governamental. Então, cada governo colocou naquele grupo de centenas de cientistas para avaliar o impacto dos gases do efeito estufa na nossa mudança climática, e os resultados são, assim, não há como negar. Não há como negar. A emissão de gases do efeito estufa muda o nosso clima. E 2 pontos são importantes nessa conclusão. É um documento político, cabe destacar. E nesse documento político, nunca vai ser extremo, né? Para chegar a viabilizar a agenda que sai. Nesse documento que saiu no dia 9 de agosto, ele fala: já temos danos irreversíveis. Mesmo se atingirmos a Agenda 2030 de redução parcial de emissão de gases do efeito estufa e a redução de neutralidade em 2050, o nível do mar já subiu, não vai reduzir, e a temperatura média
já subiu, não são danos irreversíveis. E isso já atingindo o que a gente está prometendo para 2030. Aí a gente fala assim, pô, mas e aí o Brasil? Conclusões do relatório, não é assim extremista. Acho que quem acompanha um pouco o jornal tal vai lembrar assim os eventos de enchente, não tanto em São Paulo, a enchente está um pouco mais raro, mas na região sul. Lá ele coloca, há indícios de chuvas muito fortes que afetam a infraestrutura, afeta tudo lá na região sul. E principalmente ele chama de zona de monções da América do Sul. Essa zona de monções da América do Sul é o nosso centro-oeste, é o nosso agro. Né? Então, assim, hoje o motor de crescimento, né? Acho que até grande, a gente vai mostrar a pauta de exportação, muito tem marketing aí, né? Mas, assim, não dá para negar que movimenta indústria, serviço, a pauta de exportação, mas assim, há correlação direta com a emissão de gases de efeito estufa e aumento de temperatura na zona de monções da América do Sul, que é Bolívia e o centro-oeste brasileiro. Aumentar a temperatura vai ter efeito em tudo. Você vai precisar de mais água. Hoje, o principal consumidor de água é a irrigação do Brasil. Assim, 60% da água consumida, não é a água que usa e devolve. Né? Uma hidrelétrica você nem usa, você passa direto. Né? Numa estação de tratamento de esgoto, você usa e devolve. O consumo, 60% é com irrigação. Né? Para você ter uma ideia, consumo de centros urbanos é 24% do total de consumo de água. Então, você aumentar a temperatura média, você vai usar mais água, você vai prejudicar a produtividade, se é que você não acaba, né, com a produtividade, né? E os demais vários efeitos. Então, assim, são conclusões de cientistas, centenas de cientistas do mundo todo, com missões de governo, né? Chapéu de governo, né? Eu acredito, não, que já concluíram isso, né? Então tá ali o CEO da BlackRock. Um outro ponto, né? O IEA, que é o International Energy Agency, é um órgão a OCDE, né? A Organização dos Países Desenvolvidos, né? Que o Brasil está na fila para entrar, mas tem que cumprir ali muitas metas, que coloca, né? Olha, a gente só vai atingir essa meta de neutralidade parando de fornecer dinheiro. Não adianta você, bancos, você continuar fazendo um funding de novas explorações de petróleo, de carvão. Né? Quer dizer que a gente vai acabar da noite para o dia, eu vou ficar sem gasolina? Não. Tem outras formas de financiamento, que é, por exemplo, a emissão de títulos da dívida privada. A Shell pode ir lá e emitir um título da dívida, uma debenture, né? Um título, vou pagar tanto com juros. Né? Agora, o IES fala, se a gente não parar de financiar isso, a gente não vai atingir a neutralidade. Neutralidade que, lembrando o outro tema que eu acabei de falar, a gente tem danos já irreversíveis. E o terceiro ponto aqui, já um banco de fomento, que é o BNDES, que ele já falou, não vou financiar mais usinas a carvão. Então, já um banco de fomento falou, olha, eu tenho um compromisso de atingir essa meta global. Financia a eólica, financia o solar, mas carvão não. Mas esses, assim, de novo, agenda de décadas à frente e o mês contra mês, ano contra ano, é sempre difícil. E aí a gente gostaria de destacar 2 pontos. Né? No plano plurianual do governo, que ele faz um planejamento até de 2020 a 2023, existia ali que dentre as metas daquele plano do governo estava em atender os objetivos da ODS, né? A Agenda 2030. E foi vetado pelo governo, não porque é o governo, mas porque no nosso arcabouço legal se identificou uma inconstitucionalidade. Então, lembra daquela história do soft law? Não adianta você ter o tratado se você tem que respeitar a governança interna. Então, sempre há trabalho para você construir esse cumprimento dessa agenda internacional. Né? Então, só exemplificar um pouco, que não é tão fácil, mesmo a nível de governo, e aqui um pouco se a gente não resolver a pauta global, né, principalmente de recursos, a gente acaba tendo consequências muito importantes aqui na nossa economia. Aqui um pouco da agenda de exportação, e a gente vê
olha o tamanho do que é a exportação de soja. 14% dos valores de exportação vem da soja, que é uma atividade que depende do meio ambiente, né? Depende de terra, depende de chuva, depende de temperatura, depende de semente. A segunda maior pauta de exportação é minério de ferro, que também é intensivo em uso de recursos naturais, né? E você tem várias formas de mitigação, aí que entra o engenheiro, né? Você tem formas de mitigação, né? E o terceiro é a exportação de petróleo bruto. Então, assim, se a gente somar os três, a gente tem aí mais de mais de um terço da nossa pauta de exportação é intensiva em uso de recursos. E se a gente somar milho, café, a gente vai chegar em 40% da nossa pauta de exportação diretamente relacionada com o uso de recursos naturais, né? Então, se a gente não participar, né, como sociedade, como país, não participar dessa agenda global, a gente não vai ter recurso financeiro para conseguir atingir o nosso desenvolvimento social que a gente deseja. Todo mundo quer igualdade, um mundo sem pobreza, um mundo com acesso à educação. Tudo isso custa. Se a gente não se preparar para o futuro, essa economia que a gente tem hoje não vai existir, né? Não, professora. Eli, agora eu fiquei curiosa. Você voltar no teu slide da exportação, como é que estão os industriários aí, os empresários, os agrobusiness todos? Como é que eles estão olhando esse mapa que está aqui? Temos, assim, é muito interessante que aí, assim, a gente já junta aí até uma dimensão profissional, eu que trabalho aqui em Brasília. Uma coisa que é muito forte é o ruído da realidade. A gente tem, assim, o ruído que a gente tem, que é aquela caricatura, é que é muito esboçado, acho que pela fala do ex-ministro do Meio Ambiente, de passar boiada e tudo mais. Exatamente, né? Exatamente. Aquilo, né, assim, ele não representa o agronegócio. E por que eu estou afirmando isso? Pela principal porta-voz do agronegócio, que é a senadora Cátia Abreu, né, que é representante da Frente Parlamentar da Agricultura, e que publicamente falou, olha, essa pauta de passar boiada não é a minha, porque a hora que você passar boiada, o meu produto, eu que sou produtor rural, não vai ser aceito nesses outros países que fazem parte desse pacto global e que vão olhar para essa soja aí, não sei, não vou querer comprar, não. Aquela carne ali, eu prefiro não. Então, assim, tem que essa liga metálica aqui, também não quero, não. Exatamente. Então, assim, um outro ponto, e isso aí é até conhecimento de pessoas que a família atua no agronegócio. O agronegócio, ele é muito dependente de funding, ele precisa de dinheiro, é muito capital de giro. Sim. Quando você vai plantar, você precisa de dinheiro para fertilizantes, para semente, né? Você precisa para maquinário, e o agronegócio é um grande especulador. Será que vai chover bastante? Né? O nível de produção é variável. Né? Sim. E um grande instrumento que os bancos, e aí é banco mesmo, banco que financia, ele exige o cadastro, o CAR, né? O cadastro de propriedade rural. Propriedade rural, E assim, é um cadastro que ele é muito detalhista. É assim, a ponto, você tem fonte, nascentes, você tem cursos d'água na sua propriedade, você tem mata ciliar, qual que é o tamanho da mata ciliar, você tem vegetação em reconstrução. Então, se você faz um mapa, vai lá um engenheiro agrônomo com um topógrafo e tal, e sem esse mapeamento, não se tem acesso aos meios, os meios oficiais de funding. Você não consegue dinheiro para financiar. Então, assim, você tem, obviamente, a pauta do discurso caricato. Discurso, né? Mas, assim, e isso a gente é ilustrado muito bem, não só uma questão de governo, eu não estou aqui para criticar, sim. Mas, assim, um reflexo, né? Acho que saiu uma manifestação, não diretamente sobre a pauta econômica, mas sobre a pauta de ruído institucional do agronegócio. Saiu uma manifestação semana passada. É por isso que eu te perguntei, exatamente. Do agronegócio. Fala assim, gente,
eu preciso ter um Brasil por inteiro, porque se eu não tiver o Brasil por inteiro, eu não tenho cliente. Exato. E aí, se eu não tenho cliente, eu não tenho negócio. Então, aí, assim, a minha terra vale plantada. Sem plantação, ela não tem valor comercial. Não vai. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Assim, é um balé, né? De Sim. vários atores, uns extrapolando às vezes a sua atuação, mas eu acho que assim, setor financeiro está pesado nisso, né? A sociedade, ela tem uma demanda muito diferenciada. Professor, entrei no mercado de trabalho há 17, 18 anos atrás. Quando a gente ia imaginar que ia ter processos seletivos estimulando abertamente a diversidade, sem nenhuma preocupação legal na discriminação reversa? Há 15 anos atrás, a gente nunca ia imaginar. Hoje é uma realidade. A gente tem assim, olha, vou fazer programa de trainee específico para diversidade, né? E é lógico, vai muito a questão da materialidade, né? A questão racial no país é uma realidade. Não dá para tampar o sol com a peneira. É uma realidade. Então, assim, cada país vai ter a sua materialidade, né? Então, até aqui essa apresentação vai ficar com vocês. Eu vou passar só obrigada. Mas é uma realidade. Então, assim, já caiu a ficha para os governos, já caiu em ficha para as empresas, já caiu a ficha, né? Ou já o setor financeiro acordou e a sociedade acordou. Então é assim que a gente vai atingir a agenda de 2030. Talvez não em 2030, mas a gente está no caminho, né? A gente está no caminho correto. E no final, se os governos, né, de cada região, o país não atenderem, existe a demanda da sociedade, e a sociedade troca governo, né? Troca governo. Troca o governo. Então, acho que essa é a fala final assim, de como chegar na agenda do 2030. Muito obrigado. Nada. O Felipe tem uma pergunta aqui. Parabéns pela... É do Henry, tá? Parabéns pela palestra, Felipe. Eu gostaria de saber, na sua opinião, após a privatização da Eletrobras, fará com que o Brasil evolua mais na produção em energias renováveis no país e se eliminará as 12 termoelétricas? Henry, muito obrigado pela questão. Eu tive, eu acho que o privilégio de atuar profissionalmente muito pesado nesse tema, até a ponto do número que a gente produziu sair no Jornal Nacional do Impacto. Então, isso... Você estava lá falando. Então... Você foi entrevistar. Mas, assim, lógico, é uma bandeira profissional e aqui, né, Sim. a gente... Aqui é o pessoal Felipe falando, né? Assim, em termos de governança, né? Assim, primeiro, realidade, a nossa matriz é muito limpa. A gente aproveita muito pouco dela. Assim, esse branding, né? Assim, é fato, não é das 20 maiores economias do mundo, o que... E só para ter uma ideia, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele vai gastar 2 PIBs do Brasil, 2 PIBs de um ano no Brasil, para promover a transformação energética, para atingir metade da participação de energia renovável que a gente já tem na matriz. Ele vai gastar 2 PIBs do Brasil para atingir 40% de energia renovável na matriz. A gente tem 83% de energia renovável. Então, eu falo isso na minha aula, Felipe, de planejamento energético. Eu falo exatamente isso. Então, assim, a gente tem muita vantagem competitiva. Sim. A gente precisa equacionar essa outra parte, que é a agropecuária, o uso, a mudança de uso do solo. Mudança de uso do solo. Agora, o resultado... E aí, assim, tecnicamente, o que saiu do Congresso foi a decisão de 8 gigawatts de potência termoelétrica a gás natural. Gás natural dos combustíveis fósseis é o menos poluente, né? Porém, você não teve você teve uma determinação, uma reserva de mercado que estava mais preocupada na viabilidade dos empreendimentos do que da conexão entre essa energia renovável
e essa necessidade de termoelétricas? Precisamos de termoelétricas, não há dúvida disso. Hoje, as termoelétricas acionadas, elas estão suprindo 30% da nossa carga. 30%. Há 15 anos atrás, a gente não tinha tudo isso de termoelétrica. E é muito bom poder contar com termoelétrica a gás natural. O Brasil tem muito gás natural por conta do pré-sal. Nosso gás do pré-sal ele sai com muito gás natural associado. Porém, o tipo de termoelétrica que a gente precisa não é a termoelétrica que gera na base, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Essa é a que saiu do projeto de lei da MP da Eletrobras, termoelétricas na base. A que nós precisamos é termoelétricas flexíveis, e isso está em portarias do Ministério de Minas e Energia. Ele está fazendo um leilão de reserva de capacidade, que ele fala, eu quero que, no máximo, você forneça até 30% de energia, porque eu estou interessado na tecnologia que responde rápido. Tecnologia. Né? É a térmica, a gás natural, ciclo aberto. E a ciclo aberto. Ela responde rápido e ela não prioriza a geração de energia. A que saiu da MP da Eletrobras, ela é uma geração de base. Mas, finalizando a resposta, a questão o discurso do governo é que a Eletrobras ela vai ter, sobre uma gestão de uma corporation, você vai diluir o capital do governo, você vai ter que ter uma governança super forte, né, porque ninguém vai ser majoritário, então você vai ter que ter um conselho robusto, uma diretoria executiva, aí o G do ESG muito forte, de modo a priorizar esses investimentos, e hoje, não há dúvida, o mainstream de investimento é energia renovável, é energia eólica e solar, que é resultado não só do P&D, né, de países desenvolvidos há décadas atrás, mas também da decisão de países em descarbonizar a matriz em investimento industrial. A gente só chegou em ter eólicas a mais de 100 metros, com 5 mega de capacidade de geradores, porque você tem capacidade instalada nos países que produzem e conseguem exportar para as demais regiões. Então, eu acho que, assim, sem dúvida, investimento em energia renovável é o mainstream. Quem vai investir está investindo em energia renovável. Aí a questão de ter a capacidade de investimento, que, segundo o governo, não era aquilo que ele não tinha. Né? Ele, por outros motivos, não conseguia usar aquele recurso que a Eletrobras gerava para investir. Felipe, para a gente fechar, vou juntar as duas perguntas do Wellington Matheus e da Ana Paula. Os dois parabenizando você muito, gostaram muito da palestra. Você, na sua opinião, você acha que o movimento de eletrificação, de mobilidade, foi diretamente impulsionado pelo ESG? E a Abrace, como é que ela está hoje em relação ao ESG? Como é que vocês já caminharam, enfim? Perfeito. Eletrificação de frota. Isso é muito importante porque por volta aí de grande parte da emissão de gases de efeito estufa vem do transporte. E aí, transporte que usa combustível fóssil, né? Quem não tem um carro flex, quem tem carro tem um carro flex aqui no Brasil. Essa não é uma realidade do mundo. Né? A tecnologia flex, ela permite que você, se eu não me engano, professora, se você usar um tanque de gasolina por ano, você emite 1 tonelada de CO2 equivalente. Né? Se você usar o etanol, o equivalente a etanol, você emite assim 24 vezes menos. 24. Então, assim, a gente já tem a tecnologia, a gente consegue já rodar limpo. Se você for você consegue ser praticamente carbono neutro. Né? Mas isso é uma realidade do Brasil. Dá para exportar etanol para o mundo todo? Não vai dar, porque a gente tem ali a disputa de terra, né? Terra para comida ou terra para energia. Né? Energia. Então você acaba tendo essa dimensão, só que aí tem uma questão tecnológica, tudo anda muito junto. A gente até pode seguir num começo, e é até o posicionamento de várias associações da indústria automobilística, de não, eu tenho etanol. Só que lá na frente, né, todo mundo está partindo para a eletrificação. Então a gente só conseguiu atingir os níveis de eficiência do motor a combustão interna porque o mundo não parou de pesquisar. A hora que o mundo parar de pesquisar motor de combustão interna, a gente vai virar uma ilha de etanol. Então tem um trade-off aí da pesquisa e desenvolvimento. Ok,
etanol para sempre ou etanol como transição energética. E isso é muito importante, porque é uma decisão de país. Que às vezes a gente pode parar, estagnar, o nosso mercado não ser relevante o suficiente para continuar investindo. Investindo. E na pauta do grandes, assim, a Braskem ela cuida de questões energéticas, né? Não quer dizer que as indústrias não têm as suas pautas de sustentabilidade. Dentro da associação, a gente está começando a fazer uma agenda comum, porque são setores diversos, né? Por isso que a gente está começando a olhar, mas vários setores industriais, principalmente aqueles exportadores ligados à mineração, são referência, mesmo no nosso ambiente, referência internacional em termos de ESG. Já tem relatório de emissões certificadas por terceira parte, da Tier 1, enfim, estão cumprindo. Então, a agenda de sustentabilidade, ainda voluntária, ela caminha, a gente ainda não incorporou dentro da associação, mas é algo que a gente deve caminhar aí nos próximos anos. Felipe, agora, só agradecer, em nome da Escola de Engenharia, do nosso diretor, professor Marcos Massi, né, em nome de todos nós professores, de todos os alunos que aqui estão, né? Olá, todos parabenizando você, gostaram demais, que foi muito incrível, né? E foi incrível mesmo, tá? E sempre tenha o palco aqui conosco, que sua presença, além de ser da casa, é muito agradável, você sempre muito atual, falando tudo para a gente. Tá bom? Muito obrigada. Viu? Muito obrigado. Alunos, muito obrigada pela presença, né? Sigam aí com a semana de vocês, que está chegando ao fim até amanhã. Hoje ainda tem mais palestra, amanhã também. Então, uma boa noite para todos. Obrigado, Renata. Obrigado, Felipe. Parabéns aí pela palestra, viu? Obrigado, professor Marcos. Prazer revê-lo. Revê-lo também. Um abraço, até a próxima. Bom descanso. Calzinho, obrigada. Obrigado a vocês, gente. Até a próxima palestra. Então, obrigado pela presença a todos, alunos. Obrigado, Felipe, pela palestra. Então, vou encerrar aqui a nossa sala, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Até.